vamos relembrar um pouquinho do testemunho de Uganda contado pelo apóstolo John Mulindi e como ele nos encorajou no ano passado. I have heard so many prophecies, and we have received prophecies as we prayed for Brazil. Eu tenho recebido muitas profecias e também quando oramos, trazemos muitas profecias acerca do Brasil. Concerning God's calling and purposes for Brazil. No tocante aos propósitos de Deus para o Brasil. Concerning the gifting of God on this nation. Segundo os dons, de acordo com os dons que Deus tem para o Brasil. And I believe that many Brazilians know it deep in their hearts that this is a nation God desires to use powerfully among the nations of the world. E nós sabemos que os brasileiros têm no coração essa sensação e essa certeza de que Deus quer que o Brasil seja usado nas nações da terra. Transformation does not come as a miracle. Mas transformação, meus irmãos, não vem como um milagre. Transformation does not come as a surprise or just coming like that. A transformação não vem assim como uma surpresa ou alguma coisa do tipo, It's não. not accidental. Não é algo acidental. It's something that the people who are called by the name of the Lord need to labor for, to fight for, and to believe for. É alguma coisa que o povo que se chama pelo nome do Senhor tem que trabalhar para isso, tem que lutar para isso, tem que estudar para isso e se preparar para isso. Let me use some testimonies from Uganda. Deixa eu contar alguns testemunhos de Uganda. Our nation has been up and down through the cycles of the powers of light and darkness. A nossa nação viveu altos e baixos com essas pressões das trevas e essa luta das trevas contra a luz. At one time we had the East African revival. Em um momento nós tivemos um avivamento na África Oriental. Spread out across Africa. E esse avivamento se espalhou por toda a África. It released men and women to go out in the nations to proclaim the gospel. Isso fez com que pessoas saíssem da África e fossem até outras nações pregar o evangelho. And then things turned around. E aí, de repente as coisas mudaram de novo. We had Idi Amin coming in. Nós tivemos o ditador Idi Amin vindo para He Uganda. tried to turn our nation into an Islamic nation. E ele tentou fazer com que a nossa nação de Uganda se transformasse numa nação islâmica. Persecution against the church. Ele trouxe perseguição contra a igreja. So many people were killed. Muitas pessoas foram assassinadas. So many people fled the country. Muitas pessoas fugiram do país. Islam was only 3% in our country at that time. O islamismo naquela época era apenas 3% da população. But he declared Uganda an Islamic state. Mas ele declarou Uganda como uma nação islâmica. And there were lots and lots of evils that happened. E então muitas coisas más aconteceram conosco. Churches were closed down. Igrejas foram fechadas. It was illegal to go and pray in most of the church buildings. Era proibido sair e pregar e orar nos prédios das igrejas. People came home and started holding prayer meetings in the homes. E aí as pessoas começaram a orar dentro das casas. I was just talking to one of our old pastors who lived at that time as a leader in the nation. Eu estava até conversando com um pastor que foi pastor em Uganda naquela And he was época. telling us how the soldiers would come in the homes and arrest people for praying. E ele disse que soldados vinham e invadiam as casas e prendiam as pessoas só porque elas estavam orando. So pastors would begin to let some of the family members sit in the sitting room, others in the bedroom, others in the other room, and then the pastor stands in the corridor to speak so that there is no real gathering of people. E aí eles usavam a estratégia o seguinte: algumas pessoas ficavam lá no quarto, outras pessoas na sala, outras pessoas reunidas na cozinha, e o pastor ficava no corredor. E assim, as pessoas quando entravam não imaginavam que estava acontecendo uma reunião ali. But soon they couldn't do that anymore. Mas rapidamente eles já não conseguiam fazer isso mais. They had to go to the jungles. Eles começaram a ir para as florestas. They prayed deep in the forests. E eles foram e oravam lá no profundo da It was floresta. a groaning of a nation to the Lord. Era um grito, um gemido da nação para o Senhor. And that deep groaning went on for 2 full years. E aquele gemido foi por 2 anos esse gemido. And change came. E aí a mudança veio. Idi Amin was cast out. O Idi Amin foi tirado do poder. Freedom of worship came back. E aí a adoração voltou de novo. There was a lot of enthusiasm. Houve muito entusiasmo, A lot of hope. muita esperança no país. Spirit of new beginnings. Aquele espírito, coisa nova está acontecendo. But it did not live for long. Mas isso não durou muito tempo.
Why? Por quê? Because if it is problems that are inspiring us to seek the Lord, Porque esses são os problemas que nos têm levado a buscar a Deus. as soon as those problems begin to go, Então logo esses problemas desaparecem, we lose the spirit of prayer. nós perdemos esse espírito de oração. We lose the urge to seek God. Nós perdemos esse entusiasmo de buscar a Deus. Say to your neighbor, transformation is not accidental. Diga para o seu vizinho aí do lado, transformação não é acidental. So soon we were back in another very bad season. E aí rapidamente nós voltávamos de novo a uma estação We muito had civil war difícil. going on in the Aí country. começamos a ter guerra civil no país. We had a government that was going bankrupt. Nós tivemos um governo que estava indo à falência. It was remaining in power only by the use of the military. E aí nos fez ser lembrados de que nós só podíamos ser governados por Yet militares. it could not pay the military. E aí os militares não podiam receber os seus soldos. So the government allowed the soldiers to go pay themselves by attacking civilians. E aí o governo permitiu que os soldados que não recebiam salário atacassem os civis para conseguirem dinheiro. So it became common experience that every night you'd hear houses being attacked, people screaming, and every morning people dead. Aí se tornou comum, toda noite as casas eram invadidas, as pessoas começavam a gritar desesperados por causa desses soldados que entravam nas casas e de manhã gente morta nas ruas. And it just went from bad to worse E foi só se tornando de mal a pior a situação. until again the people were so burdened they began to mourn and cry out to God. Até que o povo se tornou tão oprimido que começou de novo a gemer e a clamar a Deus. It was the whole nation cried out. Era a nação toda que clamava e gritava Deus. No one was really organizing this prayer movement. Ninguém estava organizando esse movimento de oração. It was just the pressure that was coming upon us. Era tão somente aquela pressão que estava sobre nós em Uganda. And it took about 2.5 years. E levou 2 anos e meio. Change came. Depois de 2 anos e meio as mudanças Again, vieram. a spirit of new beginnings. De novo, coisa nova está acontecendo. Spirit of hope. A esperança de novo. And again, prayer died away. E aí de novo a oração Why? morreu. Por quê? Because we had no higher purpose that we were aiming at. Porque nós não tínhamos nenhum propósito maior por causa do qual estávamos orando. We were just dealing with the crisis and the problems of day-to-day life. Nós estávamos apenas lidando com os problemas e as dificuldades do dia a dia. And soon another crisis came. Aí rapidamente outra crise vinha sobre o This país. was HIV and AIDS. Essa foi a crise da AIDS, do vírus HIV. Uganda was declared the nation worst affected by AIDS. Uganda foi declarado a nação do mundo mais afetada pelo HIV. At that time, our prevalence levels were about 36%. Nessa época, 60% da nação estava 36% da nação estava contaminada com That HIV. means every day of every 100 people who would engage in sexual activity, 36 would contract AIDS. Isso significa que todos os dias, quando as pessoas se envolviam com uma relação sexual, 36 de cada 100, 36 pessoas estavam contaminadas pelo HIV. It was terrible. Era terrível. The World Health Organization was predicting a failed state in a period of about 10 years. A OMS das Nações Unidas disse que esse país estava acabado num período de 10 anos. And we were called by a minister from the president's office. E aí o presidente nos chamou para o escritório dele. He told us, Ele nos disse: medical world has got no cure for AIDS. a Sociedade Médica Mundial disse que não existe cura para The AIDS. government has got no answer. O governo não tem resposta nenhuma para isso. The international community has got no hope for A us. sociedade internacional disse que não tem esperança para Only nós. God can help us. Só Deus pode nos ajudar agora. He said, go and mobilize the whole nation to seek after Por God. favor, vão lá e mobilizem a nação para que a nação busque a Deus. And it was on that day, E foi naquele dia, as we were praying, e quando nós orávamos, God graciously spoke to us through prophecy. que Deus graciosamente falou conosco através de profecia. And He said, take your eyes off crisis and problems Ele disse: tirem os seus olhos dos problemas and begin to seek my face
for my destiny for your nation. E comecem a buscar a minha face por causa do propósito que eu tenho para a nação. Pray for your nation to come into my purposes. Ore para que a nação de Uganda venha estar alinhada com os meus propósitos. Pray for the anointing to come upon your land to propel it into my calling. Ore para que a minha unção venha sobre a terra, preparando a terra para o meu chamado. And pray that the sins of the land and the curses and bondages shall be broken. Ore para que os pecados, as maldições e as prisões que existem na terra sejam quebrados. Says, everybody go out and call all people to come before me in repentance. Chame todas as pessoas da nação para virem diante de mim e clamarem por perdão e arrependimento. Teach your children how to stand in the gap and repent for the nation. Ensine as crianças a estarem na brecha e a clamarem por arrependimento. Say, show your children the sins of the land according to the scriptures. Mostre para as crianças quais são os pecados da nossa terra, de acordo com as escrituras, o que as escrituras têm Show dito. them the scriptures that describe judgments which come upon a nation that turns away from God. Mostre para as crianças o que as escrituras dizem acerca daqueles pecados que vêm sobre a terra e fazem com que a terra se afaste de And teach Deus. your children to cry out for mercy and not for judgment. E ensine as suas crianças a orarem a Deus e a pedirem a Deus por misericórdia e nos livre do julgamento. He said, move out all across the land. Saiam por toda a terra. Go through the length and the breadth of the land. Vá a todas as partes da terra. And set the nation ablaze with prayer. E leve a nação a orar ao Senhor. Let every house of every believer have a prayer altar. Que todas as casas de todos os crentes, ali haja um altar de oração. Let every church become a house of prayer. Que todas as igrejas se transformem em casa de oração. Let the believers who live together in a community have a community prayer altar. Que os crentes de uma comunidade, eles possam se reunir e levantar um altar de oração. Let the churches that are working together in a city raise up prayer for the city. Faz com que as igrejas de uma cidade trabalhem juntas e juntas orem pela cidade. Fill the whole nation with prayer. Encha a terra e a nação com oração. Prayer of repentance. Oração de arrependimento. And speak to the nation about the sins of the E nation. fale com a nação sobre os pecados da nação. Call the nation to repentance. Chame a nação ao arrependimento. And only through repentance can you wage effective spiritual warfare. E somente através do arrependimento você pode entrar numa batalha espiritual efetiva. To break the powers of darkness. Para quebrar os poderes das To trevas. pull down the strongholds. Para destruir esses open laços up- das trevas. Open up the heavens. Para que os céus sejam abertos. Says, if you will do that Se vocês fizerem in isso humility, em humildade, then I promise you, então eu prometo a I'll vocês, pour out my Holy Spirit. eu vou derramar o meu espírito. I will break the yokes over the land. Eu vou quebrar os julgos que estão I sobre will a terra. turn the hearts of your leaders to me. Eu vou mudar o coração dos líderes de vocês para que Your estejam para mim, voltarem government para mim. will begin to honor my name. E a aliança de vocês será feita no meu nome. Your leaders will begin to give everything unto the kingdom. E os líderes de vocês vão começar a entregar tudo And he em said, favor do reino. this AIDS which you see as a big mountain, Essa AIDS que vocês vejam como uma montanha quase I'm intransponível. going to turn it round Eu vou mudar isso. to become a testimony to E my name. vai se tornar um testemunho para o meu nome. I'm going to make known the name of Uganda all over the world. Eu vou fazer com que o nome de Uganda seja conhecido em todo mundo. People will come from all over the world to come to Uganda As pessoas virão de todo mundo para to Uganda ask you, what did you do with AIDS? para perguntarem para vocês como que vocês resolveram o problema da And then AIDS. you can tell them, we called upon the name of the Lord. Aí vocês vão poder dizer para eles: We nós trusted clamamos no nome do Senhor. We trusted in the name of the Nós Lord. confiamos no nome do Senhor. We turned away from our ways back to the ways of the Lord. Nós nos voltamos dos nossos caminhos e voltamos para os caminhos de And Deus. God was gracious to E us. Deus foi gracioso conosco. He heard our prayers. Ele ouviu as nossas orações. forgave our sins. Ele perdoou os nossos And pecados. He came down to heal our E land. Ele veio e curou a nossa terra. Oh, hallelujah. Oh, aleluia! Listen, Ouça, there's no time to go through everything. nós não temos tempo para caminhar por todas as But I coisas. want to say to you this. Mas eu queria dizer para você isso. God is a faithful God. Deus é um Deus fiel.
The nation that was declared as the worst affected by AIDS. A nação que foi declarada pelo mundo como a mais afetada pela AIDS. God changed all of that. Deus mudou tudo isso. The prevalence levels were reduced from 36% to 6%. O índice de contaminação saiu de 36% e veio para 6% apenas. And that happened in a period of about 7 years. Isso aconteceu num período de apenas 7 Within that- anos. Within that period, Nesse período, God miraculously helped us to mobilize the whole nation. Deus maravilhosamente nos capacitou a mobilizar toda a nação. We mobilized all the churches, Nós conseguimos mobilizar todas The as igrejas, parliament. o parlamento, the cabinet, o the governo, police, a polícia, the military, os militares, the judiciary, o judiciário, the marketplace, o mercado, the campuses, the universities. as universidades, os campos. And we came together E todos nós viemos for juntos 2 full weeks, por 2 semanas from completas, morning to evening, de manhã até a noite. repenting the sins of the Estávamos land. ali nos arrependendo por causa dos Crying pecados before da God. terra, clamando diante do Forgive Senhor. us, Lord. Deus nos perdoa. And forgiving one another, E nós nos perdoávamos uns aos outros. reconciling with one Nós another. nos reconciliávamos um com o outro. And during that meeting, E durante aquela reunião, the president came o presidente veio and took the flag of the nation, e pegou a bandeira da nação put it in the hands of the intercessors e colocou nas mãos dos as a intercessores prophetic sign como um sinal profético that the nation belongs to de Jesus. que a nação pertencia a Jesus. Hallelujah. Aleluia!